Senhor, tudo bom com vocês? E neste vídeo estaremos ensinando mais 4 lições de primários. E na lição de número 7, ela tem como tema Jesus é batizado. O objetivo e o ponto central dessa lição nos diz que o aluno compreenda que Jesus procura agradar a Deus em tudo. Jesus procurou em tudo agradar ao nosso Deus. O versículo-chave da lição diz: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Mateus capítulo 3, versículo 17. Meus amores, eu vou deixar as imagens do tema e do versículo prontinhas para você imprimir, certo? E uma ideia para que você possa desenvolver o versículo também é usando caça-palavras, que eu também vou deixar prontinho para vocês fazerem. As dicas para o caça-palavras é vocês seguirem as palavras do versículo. Por exemplo, a primeira palavra, a segunda, a terceira, a quarta. E vai estar lá só para as crianças irem escrevendo, que já é uma atividade para que cada um possa fazer e também uma forma de memorização do versículo. Outra dinâmica que você pode usar nessa aula. Tá doido para ouvir as histórias, as dicas, né? Mas eu só continuo aqui depois que você passar aqui embaixo, ó, e se inscrever no canal. Eu espero. Tá fazendo agora, né? Eu sei. Vai. Escreveu. Ah, o sininho, apareceu o sininho, pronto. Sininho. Muito bem, agora bora para as aulas. É você colocar, fazer 2 caixas ou usar 2 recipientes, né? Sendo caixa, o que você achar melhor, né? Caixa ou se não tiver algum recipiente para você usar, faz um painel. Bota um painel e divide esse painel no meio, de um lado sim, de um lado não. Nas caixas também você bota um sim e bota um não. Cores bem diferentes para que chame a atenção das crianças, ok? E você vai colocando papelzinhos dentro de uma outra caixa. E essa outra caixa você vai passando para que cada criança tire um papelzinho. E aí a primeira criança que tirou um papelzinho, ela vai ler o que está escrito nesse papel. Aí vai estar lá, desobediência. E aí você pergunta à sua criança se desobediência agrada a Deus, sim ou não. Aí ela vai falar se agrada ou não e vai colocar esse papelzinho dentro do recipiente do não ou do sim. No caso, desobediência não agrada a Deus. Se for um painel, ela vai pregar lá do lado do painel do não. E aí outra criança vai pegar. Todas as crianças têm que pegar um papelzinho. E aí você coloca desobediência, obediência, louvar a Deus, seguir a sua palavra, ir às festas mundanas, mentir, brigar. E vai colocando essas opções, coisas que acontecem no dia a dia da criança, coisas que agradam e coisas que não agradam a Deus. E elas vão ter que ir tirando e elas vão ter que identificar se agrada ou não a Deus, se é o sim ou se é o não, para que elas possam colocar dentro. E depois você já comenta aí, destaca o objetivo da nossa lição, que a gente tem que sempre agradar a Deus, assim como Jesus procurava sempre agradar ao nosso Deus. E já entra na sua lição, dizendo que Jesus, mesmo ele não precisando ser batizado, ele agradava a Deus. Então ele quis ser batizado, mesmo ele não tendo nenhum pecado, ele agradou a Deus indo às águas, descendo as águas, sendo batizado, para que o nosso Deus se agradasse de tudo que ele estava fazendo. É tanto que Deus abriu os céus e mandou uma pomba pousar ali sobre a cabeça de Jesus, e lá do céu todo mundo ouviu uma voz bramando, dizendo que este era o meu filho querido, que deixava ele com muito alegre, que é o versículo da nossa lição. E aí você já pode destacar tanto o versículo como o objetivo e introduzir a sua lição. Outra dinâmica que você pode usar no momento que você estiver contando a sua história. E você vai explicar um pouquinho também sobre o batismo, para que as crianças venham entender que o batismo não ocorre quando a gente nasce. Ocorre quando a gente já entende o que é o certo e o que é o errado. Ocorre mais ou menos aí nos seus 12 anos. É tanto que quando Jesus foi batizado, Jesus já era grande, já era adulto. E o batismo, ele significa o quê? A gente imergir na água. Por quê? Quando a gente está aqui na terra, a gente é um pecador. A gente está sujo do pecado. E quando a gente desce as águas, se imerge ali por completo a água, a gente está morrendo para o mundo. E quando a gente sobe daquela água, a gente está vivendo para Deus, porque a partir daquele momento a gente vai viver em comunhão com Deus. Não pecar mais, mas sempre seguir a sua palavra e andar em comunhão para que a gente possa ser limpo, sem pecado e poder morar no céu um dia com Jesus.
E a dinâmica que eu trago é você pega tampa, não tem aquelas tampas de margarina? Pronto, tampa de margarina, aquelas tampas de plástico, certo? Tem que ser aquela, eu fiz o teste naquelas tampinhas. Então, pega uma tampa de margarina, desenha como se fosse um bonequinho, certo? Recorta esse bonequinho nessa tampa de margarina e você, no momento lá, você diz que a gente representa todos nós, que quando a gente vai se batizar, a gente tá sujo do pecado. Aí você mela um pouquinho esse bonequinho com iodo. Pega o iodo, compra em qualquer farmácia. Iodo, certo? Não pode ser álcool iodado, compra o iodo mesmo. Aí você pega o iodo e mela um pouquinho esse bonequinho e mostra para suas crianças que nós somos assim, ó, sujos do pecado. Pode até melar ali no momento que você estiver falando com as suas crianças. Que somos sujos do pecado, a gente vive num mundo que é pecado. E quando a gente se entrega a Jesus, aceita Ele como único e suficiente Salvador, e a gente vai se batizar nas águas, porque a gente entende que a partir do momento que a gente se batiza, a gente não pode mais pecar, então a gente entra ali, ó, naquela água para ser batizado, e aí você pega um recipiente transparente com água, e metade de água e um pouquinho de água sanitária, pode ser aí, se você pegar uns 100 ml de água, você coloca uns 50 ml de água sanitária, coloca ali, mistura e você vai submergir esse bonequinho dentro dessa água. Mexe ele um pouquinho lá dentro e sobe que ele vai voltar limpinho. O iodo vai ficar lá na água e não vai sujar a água também. Porque assim é o que acontece quando a gente é batizado. É uma dica de dinâmica para que você possa usar na hora de contar a sua história, no momento que quando a gente vai se batizar, o que é que acontece, para explicar o batismo para a sua criança. Embora você destaque que Jesus ele não tinha pecado, ele era um homem limpo, ele não tinha um pecado, é tanto que João Batista, que era o primo dele, que foi fazer o batismo de Jesus, ele disse, eu não tenho que lhe batizar, você que tem que me batizar, não tem para que eu lhe batizar, você não tem pecado. Mas Jesus ele quis fazer aquilo para mostrar para todos que estavam ali que ele gosta de agradar a Deus, que ele tinha que fazer o que era certo, que ele tinha que dar o exemplo, que nós todos temos sim que nos batizar para que a gente possa morrer para o mundo e viver somente para Deus. Tá aí, dicas simples que você pode usar nessa aula. Gente, eu conheço esses dois hinos, tem um hino que ele é bem simplesinho, que eu procurei ele aqui no YouTube e achei ele com o nome Santo Espírito Enche a Minha Vida. Não sei de quem ele é, mas eu vou deixar o link aqui para vocês ouvirem. E tem um outro hino, Fé, de Life Kids, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. São esses dois hinos que você pode usar nessa lição. Mas vocês podem escolher um hino de adoração, o que melhor vocês encontrarem, um que as crianças já conheçam para cantar. Amém? Essas só são dicas. E se você conhece outros melhores, deixa aqui nos comentários, que eu amo ver os comentários de vocês, principalmente com outras dicas que eu já aprendo também. Lição de número 8. Ela tem como tema a tentação de Jesus. O objetivo e o ponto central desta lição diz que o aluno compreenda que Jesus venceu o diabo e toda a tentação usando a palavra de Deus. O versículo-chave dessa lição nos diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 12. Para essa lição, como é um tema bem forte, né? E a história ela já é bem explicativa, bem autoexplicativa, dá para você contar usando as ilustrações para você contar essa história. Então eu trouxe uma dinâmica para você fazer durante a sua aula. Tá doido para ouvir as histórias, as dicas, né? Mas eu só continuo aqui depois que você passar aqui embaixo, ó, e se inscrever no canal. Eu espero. Tá fazendo agora, né? Eu sei. Vai. Escreveu. Ah, o sininho, apareceu o sininho, pronto. Sininho. Muito bem, agora bora para as aulas. Se você tiver outras, vocês colocam, né? Mas essa é uma só para você não alongar. Eu quero que você foque bastante na história dessa lição, que você tem que explicar direitinhos para as crianças, porque elas vão fazer várias perguntas. Então, use essa dinâmica para toda a sua história e para explicar o objetivo, o versículo-chave e introduzir aí antes da sua história. Como você vai desenvolver? Pegue uma caixa de chocolate ou uma cesta cheia de chocolate, bombom, pirulito, tudo de guloseimas que as crianças amam. Tia, eu não tenho condição de comprar isso, então faz um bolo, taca chocolate em cima e leva esse bolinho pequeno que seja, mas que dê para dividir para toda a sua sala.
deixe bem à vista para que as crianças vejam aquilo. Coloca lá de um lado. Do outro lado, você pode fazer manualmente uma Bíblia, ou com caixinha de fósforo, ou uma Bíblia com um EVA. Faz um modelinho de uma Bíblia, botando o nome Bíblia Sagrada, que abra, tá? Dentro dessa Bíblia você vai botar um envelopezinho, certo? E você vai deixar ali do lado também. Colocar caixa de chocolate ou bolo de chocolate, uma coisa que chame bem a atenção das crianças, certo? Que as crianças queiram, de todo jeito. E aquela lembrancinha de Bíblia que caiba um envelopezinho dentro. E separe 2 cadeados e umas 3 chaves. Um cadeado, o cadeado que vai ficar na frente da Bíblia, ele tem que ter 2 chaves, certo? Ele tem que ter as 2 chavezinhas dele ali disponível. O cadeado que vai ficar na frente da caixa de chocolate ou do que você trouxer, ele tem que ter só uma única chave. Como você vai desenvolver? O cadeado da caixa de chocolate você vai colocar dentro do envelope que vai estar dentro dessa Bíblia. E as outras 2 chaves que pertencem ao cadeado da Bíblia, você vai deixar ali à mostra para as crianças verem. Como você vai desenvolver a dinâmica? Vai estar tudo à mostra. Caixa de chocolate, a Bíblia que vai ter um envelopezinho e a chave que pertence ao cadeado do chocolate lá dentro. Os 2 cadeados na frente dos 2 presentes e as 2 chaves. E você vai falar para as crianças: crianças, vocês escolhem qual desses 2 presentes. Aí você apresenta o presente número 1. Presente número 1 é uma lembrancinha, representando nossa Bíblia Sagrada, e dentro dela tem um envelope, que é um envelope com uma mensagem para vocês. Esse é o presente número 1, e deixa lá do lado. O presente número 2 é uma caixa de chocolate cheia de chocolate, ou uma cesta cheia de guloseimas e vai dizendo o que tem dentro, ou é um bolo todo de chocolate, recheado e cobertura de chocolate. E peçam para que todos escolham. A maioria, é óbvio, vai escolher o chocolate. Eles vão sempre escolher o chocolate. Se tiver alguém que escolheu a Bíblia, deixa essa pessoa por último, certo? E não demonstre nada, só fala: escolha. Escolhe chocolate. Todos escolheram o chocolate. Ou então um escolheu a Bíblia, o restante escolheu o chocolate. Enfim, seja qual for a escolha deles. Eu sei que a maioria vai escolher o chocolate, é óbvio. Aí vocês falam: vocês estão vendo os cadeados na frente dos presentes? Se teve alguém que escolheu a Bíblia, deixa ele por último e vai para quem escolheu o chocolate. Pegou e fala: pois é, tá vendo essas 2 chaves? Se vocês escolheram esse presente aqui, vocês têm que tentar abrir esse cadeado com essas chaves. Se vocês conseguirem abrir esse cadeado com essas 2 chaves, aí vocês ganham esse presente. E todos vão lá tentar abrir. Quem escolheu aquele presente, você vai deixar eles tentarem abrir. Eles vão tentar, mas não vão conseguir, porque aquelas chaves não pertencem àquele cadeado. E todos que escolheram aquele presente vão tentar e não vão conseguir. Vão ficar tristes. Aí você fala: pronto, então espera aí. Se teve alguém que escolheu a Bíblia, aí você fala: agora venha você tentar abrir o cadeado do seu presente. E ele vai pegar aquela chave e a primeira já vai abrir, porque todas as 2 chaves pertencem àquele cadeado. Ou se ninguém escolheu, aí você fala: vocês deviam ter escolhido este presente. A palavra de Deus, assim como Deus, tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. E aí você abre o cadeado da Bíblia e fala: eu vou mostrar o que tinha dentro desse presente aqui. Abre a Bíblia, pega o envelopezinho. Dentro desse envelope, você coloca o versículo-chave escrito e a chave apregada nele. Você lê o versículo, peça para que as crianças repitam esse versículo e enfoque o quão é importante a gente ter a palavra de Deus nos nossos corações, a gente seguir a palavra de Deus. Porque como Jesus foi tentado, ele usou a palavra de Deus contra o diabo. O diabo veio e tentou Jesus 3 vezes e nas 3 vezes Jesus mostrou ao diabo que a palavra de Deus ensinava tudo e que ela supria todas as necessidades dele. Não tinha uma cesta de chocolate, porque Jesus estava ali 40 dias em jejum, ele devia estar morrendo de fome, mas ele preferiu a palavra de Deus, porque ela é o maior alimento das nossas vidas. E isso sempre tem que ser em primeiro lugar na nossa vida, criança. Escolha sempre a palavra de Deus. Às vezes o diabo ele pode te tentar, te mostrando: aquela festa mundana ali é boa, vamos pra lá? Não aceite. Aceite a palavra de Deus. Às vezes um amiguinho mente pra tua mãe, diz que tu vai pra escola e tu vai ali pro videogame comigo.
Não aceite. Pode ser tentações que o diabo ou o inimigo, use essa palavra, eu acho o diabo muito forte. Use a palavra inimigo. O inimigo tem tentado contra você. Cuidado com as setas de pecado que o inimigo tem lançado contra vocês. Às vezes a gente escolhe errado. Então escolha sempre aquilo que vai nos levar a Deus. E ali você vai pegar aquela chave que estava dentro daquele envelope junto com o versículo e abrir o cadeado da cesta ou do bombom e dividir para toda a sua sala. Já mostrando aquela parte da história em que diz que Jesus, depois de ter negado o diabo e mandado o diabo se afastar dele, Deus mandou o anjo servir a Jesus. Então você vai servir aos seus alunos, como foi na história. E você pode também tanto contar a história com essa dinâmica, como explicar o objetivo para a memorização do versículo. É uma dinâmica que agloba toda a lição. Eu espero que vocês tenham gostado. Indo para essa lição. Gente, eu amo esse hino de coração e é o único que eu vou dar como ideia para vocês, porque eu amo ele, tá? Amo muito, muito, muito. Se vocês tiverem outras opções, é claro que eu vou ouvir, eu quero aprender todas também. Mas esse hino é lindo, gente. Eu já tenho ele com gestos aqui no canal, porque eu amo esse hino. Tem hino mais lindo do que esse? A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. É lindo esse hino. Não deixa de passar aqui na descrição do vídeo para aprender o gesto completo desse hino lindo que vocês podem cantar nessa lição com as suas crianças. E a lição 9, ela tem o tema: Jesus chama alguns ajudantes. O objetivo dessa lição: que o aluno se dispõe a ser um discípulo, um ajudante de Jesus. E o ponto central da lição diz que Jesus nos escolheu para sermos os seus ajudantes. O versículo-chave: Jesus lhe disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Mateus capítulo 4, versículo 19. Uma dinâmica que eu uso ela há muitos anos mesmo. Eu amo essa dinâmica. É uma dinâmica bem divertida. Vai. É uma dinâmica bem divertida que dá para você fazer, não só apresentando para suas crianças, mas colocando eles para fazer junto com vocês. Vocês vão precisar de alguns objetos. O quê? Tá doido para ouvir as histórias, as dicas, né? Mas eu só continuo aqui depois que você passar aqui embaixo, ó, e se inscrever no canal. Eu espero. Tá fazendo agora, né? Eu sei. Vai. Escreveu. Ah, o sininho, apareceu o sininho, pronto. Sininho. Muito bem, agora bora pras aulas. Uma bacia, um recipiente transparente, ok? Que as crianças têm que ver o que é que tem ali dentro. Então tem que ser um recipiente transparente. Pode ser aí uma vasilha de vidro ou uma vasilha transparente. E você vai colocar água dentro dela. Separa um vidrinho pequeno, vidro pequeno. Pode ser um copinho pequeno, ou então aqueles vidrinhos de esmalte, seja também transparente, certo? E um pedaço de giz, um giz que a gente escreve em quadro negro. Separe também um pedaço de isopor no tamanho que você quiser. Tem que ter um pedacinho de isopor, certo? Um pouquinho grosso, não pode ser daqueles bem fininhos, não. Tem que ser um pouquinho larguinho, não precisa ser muito também, não. Um pedacinho pequeno. E uma esponja, pode ser aquelas esponjas de lavar prato. Não tem problema, pode separar. Separou esses objetos, você vai chegar com essa bacia com água, um recipiente com água transparente, e ali você vai dizer que aquela água representa a palavra de Deus. Que ali representa a palavra de Deus, aquela água que está ali dentro daquele recipiente. E todos aqueles outros objetos que já vão estar expostos para as crianças representam nós, eu, você, todos nós. Esses objetos nos representam. E aí você vai pegar primeiro o vidro. Pega aquele vidrinho ou copinho com vidro, ou um recipiente de vidro, né? Que seja aberto, certo, pessoal? E você vai pegar esse vidrinho e jogar dentro desse recipiente com água e falar que esse é o crente vidro. O que é que acontece com ele? Ele mergulha na palavra de Deus, aprende, escuta, ouve a palavra de Deus. Aí você vai retirar ele e ele vai estar todo cheio de água. E depois ele vai passar essa palavra para as outras pessoas, porque nós somos pescadores de gente, a gente tem que
pregar a palavra, passar a palavra de Deus para as outras pessoas. Aí pega o vidrinho e derrama toda a água de novo dentro do recipiente. E ele vai lá pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. Vocês viram que eles estavam cheios da palavra de Deus, né? E ele foi passar essa palavra de Deus para as outras pessoas. Só que não restou nem um pinguinho de palavra para ele. O que é que adianta? Vocês estão vendo o recipiente seco? O que é que adianta, crente vidro? Se enche da palavra de Deus, passa o conhecimento dela para as outras pessoas, mas não fica com nada da palavra de Deus para ela. Ou seja, esqueceu de tudo que ele aprendeu e que ele pregou e não está seguindo tudo aquilo. Então não adianta. Não adianta ser um pregador assim. Eu vou lá na igreja, vou aprender a palavra, tudo que eu aprendi eu vou passar para as outras pessoas, esqueço e continuo vivendo uma vida de pecado, porque não estou seguindo a palavra de Deus. Então, não é uma ótima opção ser um crente vidro. Então, vamos para o crente giz. E você vai pegar o giz e colocar o giz dentro do recipiente com água também. E explicando, né? Que o crente giz, ele vai lá, escuta e absorve toda esta palavra, aprende toda essa palavra e tira o giz dentro da água. Quando a gente coloca o giz na água, ele se incha e fica cheio de água. Só que se eu apertar ele, mesmo se eu mexer nele, não vai sair nem um pingo de água dele. Ou seja, esse é o tipo de crente que escuta, que aprende, que ouve, se enche da palavra de Deus, só que não fala de Jesus para ninguém. Guarda toda essa palavra para ele. É um crente egoísta, né? Porque Jesus nos ensina a ser pescadores, mas para a gente ir lá falar para as pessoas quanto Jesus é lindo, quanto Jesus é maravilhoso, que a gente tem que aceitar Ele para receber a salvação. Então não adianta eu aprender tudo que eu aprendo aqui na escola dominical, guardar só para mim e não falar para ninguém. Vou ser um crente giz. E não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que a gente está aprendendo nessa lição. Não. Não podemos ser um crente giz. É um crente egoísta que não prega a palavra para ninguém, que só guarda a palavra para ele. Não. Vamos ver o crente isopor? Aí pega o isopor e joga o isopor dentro da água. Todo mundo sabe que o isopor boia, né? O isopor nem entra. E aí você vai dar o exemplo do crente. Esse é um crente que nem quer ouvir a palavra, vocês verem, nem se molha. Ele nem prega a palavra, nem quer ouvir, às vezes ele nem acredita em Jesus. Então não podemos ser assim. E existe pessoas assim? Existe. É por isso que nós temos que pregar o evangelho para elas, para que um dia Jesus possa entrar e fazer morada em seu coração. Esse daqui, escuta, entra por ouvido, sai pelo outro e finge que nunca aprendeu e nem ouviu nada da palavra de Deus. Não podemos ser como crente isopor, de jeito nenhum. Agora usa a esponja. Pega a esponja e imerge essa esponja dentro da água. E quando você tirar a esponja, ela já vai ficar derramando água, né? Aí você fala, esse é o crente esponja. O crente esponja, ele vai para a igreja, ele vai para a escola dominical, vai para o círculo de oração, vai para o culto, vai para todas as coisas da igreja, e escuta e aprende da palavra de Deus, aprende todas as histórias, aprende todos os versículos, aprende todos os louvores, e quando é para passar esses ensinamentos que ele aprendeu para outras pessoas, aí você aperta a esponja. Ele passa tudo que ele aprendeu, ele prega o evangelho para todas as pessoas que ele conhece. E depois ele ainda fica cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Coloque para cada criança, pegue na esponja. Elas vão perceber que a esponja ainda continua molhada, bastante molhada. Porque mesmo a gente se enchendo da palavra de Deus, do Espírito Santo, sabendo mais, aprendendo mais e passando todo aquele conhecimento que a gente tem para todas as pessoas, a gente tem que continuar com esse conhecimento e seguir essa palavra conforme ela nos ensina. Não adianta eu passar e não ter nada para mim. A gente tem que ensinar o que a gente faz, o que a gente tem feito todos os dias, que é adorar e louvar ao nosso Deus. Então, que a gente possa ser como um crente esponja, um crente que vem para a casa do Senhor, aprende da palavra de Deus, leva essa palavra para as outras pessoas e segue o que a palavra diz, porque a palavra ainda continua no seu coração e ele está obedecendo tudo que ele aprendeu.
Amém? Essa é uma dinâmica que as crianças amam fazer, movimentar, e também para você explicar o que é, o porquê que Jesus pediu para aqueles homens serem pescadores de gente e não mais de peixe. Eles eram pescadores, eles pescavam peixes, mas Jesus chamou eles para pescar pessoas. Como é que a gente pesca a pessoa, tia? Lança um anzol e puxa? Não, é pregando o evangelho para elas, é sendo um crente esponja, vindo para a casa de Deus, aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador e levando esta palavra para todas as outras pessoas. Assim nós seremos discípulos e ajudantes de Jesus, como esses homens que a gente vai comentar aqui na nossa lição. E você desenvolve essa dinâmica no início, no final, no meio, durante a sua lição, como você preferir. Outra dinâmica que você pode usar nessa lição, que é uma dinâmica que eu já uso em várias. Aliás, tem 2 vídeos aqui já no canal, eu ensinando nas histórias de juniores, as aulas de juniores, e fala sobre esse tema, sobre essa lição, sobre esse ensinamento também nas aulas que já tem gravado aqui no canal. Vou deixar os links aqui embaixo dessas outras aulas para vocês darem uma olhada e aprenderem. Ensino até um corinho lá, que é ótimo, que vocês vão gostar. Então não deixe de passar e dar uma olhadinha nessas outras 2 aulas de juniores que dá para vocês adequar para essa aula e pegar algumas ideias, algumas dicas para usar nessa aula aqui de primárias. Essa ideia é a ideia da pesca. Você fazer uma caixinha de terra, eu botei até algumas fotos já lá no Facebook também dessas outras lições sobre essa ideia da pesca. Fazer uma caixinha de areia onde você vai colocar alguns peixinhos, né, no EVA ou no papel, como você quiser dentro dessa caixa. Ou uma caixa comum, tenha lá cor azul, um tecido azul, um papel azul, que você vai pegar os peixinhos, imprimir ou então desenhar e colocar no biquinho deles um clipe ou uma argolinha para que eles possam pescar. O anzol, se você usar o clipe, você pode botar o anzol na pontinha com um pedacinho de imã para eles pegarem o peixe. Ou você pode fazer, com o clipe você faz um anzolzinho, né? Um ganchinho para botar na ponta de uma varinha de pau com um barbante para que eles possam pescar o peixinho. Cada peixe tem uma numeração e cada numeração uma pergunta. Ah, tia, pesquei o peixe número 2. No peixe número 2 tinha uma perguntinha lá. E você faz a pergunta para a criança referente à sua história, que aí eles vão responder. Se ele não souber, vai para o final da fila e vem o próximo, até todos participarem e responderem uma pergunta sobre a lição. Uma dinâmica que eles amam também e é ótimo para essa lição. Para contar, né, a história, essa lição, você pode usar pregadores. Pega 12 pregadores representando os 12 discípulos e um representando Jesus e vai contando a sua história usando os pregadores. Pode até pedir para que cada criança segure os pregadores. Você pode escrever o nome de cada discípulo em cada pregador também e vai contando a sua história. Pode colocar ali, fazer também barquinhos de caixa de ovos, pega coisas recicláveis para representar um barco. Bota um tecido TNT azul para representar o mar, dizendo que Jesus estava passando. Eles estavam lá ajeitando as redes. Bota uns pedacinhos de filó para representar a rede. Enfim, vá fazendo os objetozinhos e colocando na sua cena e vai contando a sua história, que Jesus foi chamando um a um e vai representando os pregadores como os discípulos e contando a sua história. É uma forma bem dinâmica e bem simples de você contar a história. E outras ideias para a contagem dessa história tem nessas outras 2 aulas de juniores que já tem gravado aqui da lição. É só você clicar aqui embaixo e você vai saber outras ideias dinâmicas de você contar a história. Para essa lição, eu recomendo o hino de Aline Barros, Os Discípulos, porque ela ensina o nome dos 12 discípulos. É um hino maravilhoso que eu cantei ele com os discípulozinhos feitos em bonecos em uma das lições que eu indico para vocês darem uma olhada aqui no nosso canal. Eu ensino ele direitinho, então passa aqui embaixo que vai ter esse link dessa aula. E tem o hino Soldadinho de Cristina Mel também, que é um hino que fala do exército de Jesus, que leva a palavra de Deus, que obedece ao nosso Deus. Que é lindo e dá para você pegar um trechinho e cantar para essa lição. Tá aí minhas 2 opções de hinos para vocês. E a lição 10 de primários, ela tem o tema: Jesus veio salvar quem está perdido. O objetivo e o ponto central dessa lição nos diz que o aluno aprenda que Jesus nos ama e que ele veio para o mundo para nos salvar. Jesus veio ao mundo somente para nos salvar. O versículo-chave dessa lição diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido.
Lucas capítulo 19, versículo 10. Estaremos falando nessa lição sobre a salvação, que o ponto central, né, é que Jesus ele veio para nos salvar. E as crianças têm que entender isso. Então faça o nome salvação bem grande, certo? Em uma aula passada de primário, se eu não me engano, foi a lição de número 4, eu dei a ideia de você colocar o nome Jesus com uma palazinha em cima e colocando pregadores com o nome das crianças, de cada criança da sua sala, para dizer que Jesus veio por todos nós. Nessa aula você usa esse objeto para dizer, vocês lembram que nessa aula eu disse que Jesus veio por todos nós e colocar os pregadores com os nomes deles, certo? E você diz, pois é, ele além de vir por todos nós, ele veio para nos salvar. E coloca lá o nome salvação, para representar aí o objetivo da nossa lição. E como é que você pode fazer? Desenvolver também para a dinâmica do versículo. Você pode fazer coraçãozinhos, faz coraçãozinhos, corta um monte de coraçãozinhos, não precisa ser grande não. Corta um monte de coraçãozinho e coloca o nome de cada uma das suas crianças dentro de cada coração. Ah, tia, mas às vezes vem visitante. Faz uns extras para quando tiver visitante lá na hora você colocar, antes de você desenvolver a sua lição. Faça discretamente, enquanto eles estão lendo, orando, fazendo alguma coisa, e você vai colocando o nome das suas outras crianças. Ou na hora de apresentar elas, né, você vai colocando. E aí, o que é que você faz? Você pode colocar todos esses corações dentro de uma caixa, né, e baralhar lá, que eles vão ter que procurar o nome deles. Ou você pode espalhar esses corações na sala de aula. Se você tiver muitos visitantes no dia, eu indico você colocar dentro de uma caixa, porque você vai ter que colocar o nome dos visitantes no coração também. Ou você pode fazer só o coraçãozinho e depois pedir para que cada um escreva seu nome em cada coração. É uma opção sua, para que você espalhe esses corações na sala e peçam para que cada criança procure esse coração. Em cada coração tem que ter um pedaço do versículo. É bom que todos estejam um pedaço do versículo, mas se você não souber a quantidade correta da sua criança, prepara uma quantidade grande, que aí todos vão ter que procurar. Porque já vai destacar aí que Deus ele veio procurar por todos nós, né, para nos salvar. Então ele veio buscar a todos nós. Então, bota para as crianças para procurar os corações ou debaixo das cadeiras, ou então procurar o nome delas dentro dessa caixinha que vai estar com todos os corações, da forma que você achar melhor no dia lá da sua aula, ok? E depois peçam para que eles montem esse versículo, pode montar numa parede, em um cartaz, ou em uma imagem que você trouxer, que você achar melhor, que eles vão montar esse versículozinho para eles decorarem e memorizarem também aí o versículo. Para a história, ou até para o versículo também, uma outra opção para você colocar o versículo. Tá doido para ouvir as histórias, as dicas, né? Mas eu só continuo aqui, depois que você passar aqui embaixo, ó, e se inscrever no canal. Eu espero. Tá fazendo agora, né? Eu sei. Vai. Escreveu. Ah, o sininho, apareceu o sininho, pronto. Sininho. Muito bem, agora bora para as aulas. Você vai fazer uma árvore e fazer os tufos dessa árvore, os tufos de folhas, separado. Em cada tufo você bota um pedaço do versículo e peçam para que eles montem na árvore. E atrás de um dos tufos que não vai ter a parte do versículo, você coloca o desenho de Zaqueu, que já vai servir essa árvore para você contar a história. Mas você também pode levar a ideia de levar um guarda-chuva. Se você tiver um guarda-chuva verde, ótimo. Se não, você pega um guarda-chuva qualquer e coloca um tecido verde em cima dele, ou coloca um papel seda amassado para representar a árvore, ou qualquer outro papel na cor verde para representar a árvore, e leva um Zaqueu em desenho separado. Ou você pode pedir à professora de juniores da sua igreja, que já fez essa lição, porque em juniores também tem a lição de Zaqueu, e eu dou essa ideia para contar a história. E se ela não conhece meu canal, você apresenta a ela, peça para que ela desenvolva a história dessa forma, que você já pede tudo emprestado para ela. E já faz nessa aula também, tá ok? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você pedir para ir lá dar uma olhadinha também, para você ver como foi as ideias que coloquei lá também para a lição de Zaqueu. A história é a mesma. Pega esse guarda-chuva, segura aí o nome, o desenho representando Zaqueu, pega todas as crianças, não tem aquele nome Jesus bem grande, coloca ele no meio, bota as crianças em pé ao redor e diz que a multidão estava lá ao redor de Jesus. Zaqueu era baixinho, não conseguia chegar perto dele, e bota as crianças para baterem os pés, dizendo que Zaqueu subiu. Ah, vou subir lá na árvore, vou esperar Jesus passar aqui embaixo, que aí eu vou conseguir avistá-lo. E ali as crianças vão estar marchando, e bota elas para bater os pés no chão para representar a multidão andando. E de repente a multidão para debaixo da árvore, e todo mundo para de bater o pé.
E ali Jesus bota o nome de Jesus bem debaixo ali do guarda-chuva e fala que Jesus olhou para cima e você pede com antecedência para um irmão, ou seu esposo, seu filho, qualquer irmão, voz masculina, grave no seu celular ou em qualquer outra coisa que você achar melhor para você, gravar Jesus falando: Zaqueu, desce, que esta noite eu vou passar na sua casa. E aí você vai colocar na hora que quando toda a multidão parou, Jesus olhou para o céu, aí você solta a gravação de Jesus chamando Zaqueu, pedindo para Zaqueu descer. Eu não dei essa ideia não foi na outra aula não. Tem que cortar essa parte, amor. Tá bom. Eu lembrei agora. Você só deu pra de Lázaro. E toda a multidão parou ali debaixo. Jesus olhou para cima e pediu para que Zaqueu descesse, porque ele ia passar aquela noite na casa de Zaqueu. E Zaqueu ficou assustado, parou por mim. Ele sabia que eu estava aqui em cima e ainda sabia o meu nome. E Zaqueu desceu e foi ter na casa dele. Jesus recebeu Jesus, se arrependeu dos seus pecados. E assim, só assim, a gente se arrependendo dos nossos pecados é que a gente consegue a nossa salvação. Aí já entra aí no objetivo da nossa lição, conta a sua história direitinho, peçam para que as crianças entendam o que é a salvação, é quando a gente aceita Jesus. Como é que a gente aceita Jesus? Quando a gente entrega o nosso coraçãozinho a Ele, quando a gente não quer mais pecar, não quer mais mentir, a gente só quer viver adorando e louvando a Deus, lendo a sua palavra, aprendendo mais com Jesus, estando na casa de Deus, fazendo a sua obra, seguindo os seus passos. Assim a gente vai receber a salvação. E pergunta já se tem alguém que quer aceitar Jesus. Fala sobre o plano da salvação. Mostra os corações, né? O preto, o branco, o vermelho, o verde, o amarelo, representando o plano da salvação. Diga que nosso coração é sujo, cheio do pecado. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus que derramou o seu sangue no Calvário por cada um de nós, Ele limpa o nosso coração e deixa alvo como a neve. E que nós estaremos andando em ruas de ouro lá no céu, porque é quando a gente receber a salvação, a gente vai subir e temos a esperança com o coração verde que esse dia vai chegar e a gente vai estar com o nosso Deus. Comenta sobre o plano da salvação, mostra os corações e já pergunta se alguma criança quer aceitar Jesus e desenvolva a sua aula. Lembrando que a gente tem que sempre orar com muita antecedência, estar buscando ao Senhor durante toda a semana, lendo a palavra dele, não adianta só ler na revista. Busque outras fontes confiáveis, certo, gente? E que seja de acordo com a palavra de Deus. Busque outros livros que nos ensinem de autores confiáveis, de palavras certas sobre o que a nossa palavra diz. Busque outros conhecimentos, outras ideias, leve sempre coisas novas para a sua aula e sempre buscando a presença de Deus e perguntando ao nosso Deus se está tudo de acordo com a vontade dele, porque só ele, ali no momento da sua aula, sabe que cada criancinha representa, o que cada criancinha necessita de ouvir naquele momento. Então, esteja buscando sempre a face do nosso Deus e perguntando a ele a melhor forma de dar a sua aula. Amém? Hinos para essa lição, tem 2 hinos que falam sobre a história de Zaqueu, que é um hino de 3 palavrinhas de Zaqueu. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. E tem um hino também de Zaqueu, que é a história de Zaqueu, do grupo Minha Vida é uma Viagem. Lindo esses hinos que dá para vocês colocarem nessa lição. Tem o hino 422 da harpa cristã, que destaca mais o pecado, né? No céu não entra pecado. Também é uma ótima opção. Você pode escolher, tá? E as 3 opções de corinhos para essa lição. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, você já sabe, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as novas notificações de vídeos novos que a gente postar. Nos segue nas redes sociais, no @tia.isis lá no Instagram e na nossa página do Facebook, que é onde eu coloco imagens e tudo mais para ajudar vocês nas aulas de juniores, de primários, todas as aulas que a gente ensina aqui no nosso canal. Um beijo no coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.